Oi, pessoal, eu sou a professora Lucy. Vim falar um pouquinho a respeito de um tema que a gente propôs para você, a responsabilidade do cidadão e do Estado na construção de uma sociedade mais saudável. Quando a gente pensou nessa proposta de redação, a gente pensou nessa proposta modelo Enem. Ser modelo Enem significa que é necessário pensar numa proposta de intervenção, caminhos que levem à modificação dessa realidade. São três textos que compõem essa coletânea. O primeiro texto é um texto que fala a respeito do Sistema Único de Saúde, que é uma obrigatoriedade, portanto, do Estado enquanto provedor, ter um sistema que atenda toda a sua população de maneira gratuita. Esse primeiro texto, ele está validado por meio da afirmação da Constituição Federal, né, de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Portanto, esse primeiro texto já nos puxa para a questão da responsabilização do Estado. Então, seria muito interessante você aproveitá-lo na medida em que ele se situa aí no papel do Estado, sendo provedor, no papel do Estado, cuidando de seus cidadãos. Obviamente que você, consciente de todos os problemas do SUS, vai trazer à tona toda essa dificuldade que o Estado tem de lidar com essa quantidade imensa de uma população muito grande e de uma população que está muitas vezes suscetível a doenças até por outras questões, como falta de moradia, né, falta de instrução mesmo a respeito dos cuidados com o próprio corpo, coisas que estão ligadas também à educação, ou seja, educação, saúde, moradia, tudo isso que é de responsabilidade do Estado se interliga para afetar a saúde do cidadão. Então, seria um bom caminho você pensar nisso quando você analisar esse primeiro texto. O segundo texto é um texto que caminha de uma maneira muito interessante, que é mostrando um percurso histórico a respeito das doenças. E aí eu vou fazer uma recomendação de repertório. Seria interessante que você desse uma pesquisada rápida, não precisa comprar o livro, né? Talvez pegar um estudo rápido a respeito da história da loucura do Foucault, que é um bom texto para a gente falar dos preconceitos e da visão que os indivíduos têm em relação à própria doença. Esse texto puxa da Idade Média a ideia da hanseníase como sendo um castigo de Deus para os impuros. A nossa sociedade construída nessa visão judaico-cristã trabalha muito com essa ideia de bem e mal, certo e errado, e o conceito da punição. Então, esse texto traz essa visão e o quanto essa visão ela foi contaminando visões de outros séculos. E um dos exemplos é o HIV. A AIDS, no princípio, nos anos 90, que era uma doença completamente desconhecida para a sociedade, era vista como uma punição divina por alguns grupos, porque achava que o alvo dessa doença era exclusivamente um certo grupo de um certo comportamento sexual. E que isso seria inadequado e que, portanto, Deus estava tentando controlar esse tipo de comportamento. Essa visão religiosa, ela às vezes domina ainda a nossa sociedade e, equivocadamente, ela ultrapassa certos campos, invadindo o campo da ciência. Então, ao considerar algo como doença, se você não é um órgão como órgão que realmente regulamenta isso, a Organização Mundial da Saúde, você não tem autoridade para dizer o que é doença e o que não é. No entanto, a gente vê essa interferência muitas vezes do ponto de vista religioso ou de uma visão pessoal a respeito da doença. Então, acho que esse segundo texto também abre para a gente falar dos preconceitos dos indivíduos, né? Do cidadão olhando com esse olhar preconceituoso e limitado em relação ao outro. Então, esse texto eu acho que nos traz à tona essa reflexão a respeito do nosso próprio comportamento na visão do outro e das limitações do outro. Nessa viagem, né, começando por doenças aí de outros séculos, né, a hanseníase, que existe até hoje, mas já é uma doença controlada, mas ela era uma doença desconhecida, o isolamento, as pessoas que tinham hanseníase, elas eram isoladas, né? Até o Foucault fala dessas estruturas, que eram estruturas que foram aproveitadas depois, e se tornaram hoje a visão que a gente tem do presídio, né? Era a ideia do isolamento, que hoje a gente vê acontecer com muita força,
né? Nesse momento que nós estamos de contaminação e pelo corona, né? E a gente vê que o isolamento social ele é necessário para regular esse contágio, mas o fato de você isolar e um pequeno grupo fazia com que o preconceito aumentasse e muitas vezes esse isolamento levava a um controle também maior do Estado sobre os cidadãos. Eu vou recomendar, a título de repertório, que você, nesse momento, também aproveite e trabalhe a literatura. Se você conhece essa obra, ou se você consegue também ter um acesso rápido a um resumo, talvez para te ajudar, o ideal seria ler essa obra, o ensaio sobre a cegueira do Saramago é um bom caminho aqui para a gente discutir, que é essa sociedade que começa pouco a pouco a se cegar, né? Um indivíduo para num farol, fica cego, e essa cegueira começa a se espalhar por toda a comunidade. E ninguém domina exatamente como essa cegueira. A medicina ainda não entende como é que ela está acontecendo. Então, o isolamento foi a atitude do Estado com relação a esses indivíduos. E aí você começa a ver o tratamento que a doença tem. Então, acho que é um belo gancho aqui para a gente analisar. Nesse momento, a gente está transitando entre a introdução, que vai apresentar o tema, a tese, o contexto, o desenvolvimento, que vai trazer os elementos de análise, mas eu quero lembrar que é modelo Enem. Então, a gente já tem que ir pensando nesses preconceitos e na derrubada desses preconceitos, porque a gente tem que pensar numa intervenção. O terceiro texto fala do risco cada vez maior de epidemias que a gente tem no presente, né? Então você viu que tem até uma trajetória histórica boa aqui. O percurso do seu raciocínio pode ser esse percurso histórico, falando dos desastres naturais e tudo mais, das epidemias que estão ocorrendo. E aí aparece a Organização Mundial da Saúde como uma bela validação do seu repertório, né? Para falar a respeito disso. Aí tem uma citação da Margaret Chan, que a saúde pública internacional é uma aspiração coletiva, mas também uma responsabilidade mútua. O relatório deixa recomendações aos governos, mas aí a gente tem que pensar de novo no papel do cidadão. Mas o governo, ele é sim provedor, ele tem um dinheiro destinado para essa saúde e ele tem que se organizar cada vez mais para que esse dinheiro chegue onde ele tem que chegar. Talvez daí a gente comece a pensar numa intervenção, né? Porque a intervenção do Enem, ela tem que ser organizada de maneira em que você levante os atores, quem vai fazer as primeiras ações, lembrando que intervenção não é solução. Sempre fico muito preocupada porque o aluno lê intervenção como solução. E há problemas, como por exemplo essa questão da saúde, que são problemas seculares. Você não vai conseguir em 30 linhas da sua redação resolvê-lo. Então, pensar numa proposta de intervenção. Intervenção significa uma modificação médio, longo prazo que possa levar à solução até desse problema, mas lá para frente, tá? Então, pensar numa intervenção. Então, o que é necessário fazer? Quem? Você pode pensar, começar a convocar aqui a sociedade civil, você pode convocar a imprensa, pensar na educação do indivíduo sempre é uma boa saída, mas com muito cuidado para não ficar parecendo aquele coringa em que tudo a solução é a educação. Sim, mas como fazer isso? Né? Como derrubar esses preconceitos na própria escola, estudando a respeito dessas doenças, né? Formando cientistas. Você pode aqui entrar também no conceito da desvalorização da ciência, que parece ter acontecido nos últimos tempos. Então, pensar quais são os atores, e talvez aqui seja melhor conjugar forças, né? Vários atores conjugados. Então, a imprensa, a escola, o cidadão comum, aí o próprio governo, né? E que tipo de ação vai ser feita concretamente. Então, você tem que pensar nos atores, na ação, então mobilizar mais o conhecimento dos alunos. Pesquisas, né? Nas aulas de todas as frentes. Vamos discutir a respeito do contágio das doenças, como ele é feito, os últimos estudos, ler a respeito mesmo do cidadão, então entender melhor quais são os direitos, conhecer a Constituição. Então, tudo isso talvez recheie um pouquinho mais, né? Com a finalidade, que sempre tem que estar descrita também nessa sua conclusão, com a finalidade de derrubar preconceitos, de ampliar os estudos, de cobrar mais do Estado aquilo que dele é responsabilidade. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Estamos sempre
com as portas e os canais abertos. Beijo a todos!